Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Meu nome é René Castro, sou médium de Umbanda, praticante em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, na Casa de Caridade Vovó Joana e Caboclo Sete Flechas. Bom, o assunto de hoje é um pouco polêmico, né? Mas me sinto no dever de falar e comentar para a gente ter uma discussão sadia a respeito disso e muitas vezes até uma autocrítica. Bom, será que precisa mesmo de tanta parafernália para se chegar ao divino? Será que a gente precisa do chapéu, da capa, de todos os acessórios, o facão, o cinto? A gente precisa de fato de tudo isso para se chegar ao divino? Calma, eu sei que você vai comentar que o seu guia pediu e se ele pediu é porque ele vai usar. Sim, ele vai usar. Mas se não tiver, será que ele vai recusar ajuda? Converse com o seu guia espiritual sobre a evolução dele próprio e a sua, que passa pela sua, né? Então, isso envolve toda essa parafernália espiritual de que foi criada, né, há alguns anos atrás. Claro que os guias trouxeram tudo isso, trouxeram essa raiz, né, trouxeram essa forma de ilustrar como é a realidade deles e a forma como eles escolheram trabalhar em terra. Mas eu acredito que a evolução da Umbanda também passa por esse processo de esvaziamento de itens na hora de se trabalhar, né? E falo isso por experiência própria, porque já tive muitas entidades que me pediram muitas coisas. No começo dei e depois a gente foi tirando e aos poucos todo mundo foi entendendo que isso é um processo de amadurecimento espiritual, que na época sim eu precisava daquele acessório para me sentir firme. A entidade também queria ter aquele ponto de poder para poder trabalhar e com o tempo isso a gente consegue abrir mão disso para poder trabalhar de forma limpa, digamos assim. Não é uma crítica com quem trabalha com todos os acessórios. Acredito que a prática da Umbanda também passa por uma tradição que não deve ser ignorada, mas eu alerto apenas para o ponto da vaidade do médium. E como isso é visto por quem precisa de uma assistência. A gente já presenciou muitos médiuns iniciantes, por exemplo, que na terceira semana de trabalhos espirituais já tem mais guias que o próprio dirigente da casa. Será que as guias te fazem um médium melhor ou pior? Será que o chapéu do seu goiadeiro te faz alguém melhor ou pior? Ou até ele mesmo alguém melhor ou pior? Então acredito que toda essa parafernália, digamos assim, ela pode aos poucos ser deixada de lado para que a gente pratique uma Umbanda completamente limpa e que as pessoas consigam enxergar de que os médiuns que estão lá trabalhando estão de coração aberto e as entidades com uma energia fenomenal, só com o objetivo de fazer com que você assistido passe por um momento de reflexão, um momento de alívio, um momento de uma palavra de carinho, e você possa sair desse terreiro uma pessoa muito melhor, ou pelo menos com muitas ideias na cabeça para mudar a sua própria vida. Então acredito que toda essa parafernália que a gente usa, ela pode aos poucos sendo retirada. Eu sei que é um tema polêmico, muitos de vocês vão reclamar sobre isso, mas deixo aqui a minha posição de que vá treinando, se houver a sua vontade, retirar e manter-se com a essência, o que realmente precisa ser trabalhado na Umbanda. Então acredito que esse tema é um tema que gera reflexão. Acho que as críticas apenas por críticas, acho que elas não levam a lugar nenhum, mas sim, será que a gente faz uma análise de que, por exemplo, uma assistência olha para aquele médium cheio de coisas, né, chapéu, capa, segurando charuto, bebida, vão pensar, poxa, aquele ali é um médium bom, e aquele médium que está lá apenas com a sua guia e o seu trabalho, ele não é bom, a sua entidade não trabalha para o bem. Acho que também é um compromisso do corpo mediúnico pensar a respeito disso, né? A igualdade, a humildade, né, que a Umbanda pratica. Então acredito que nós, seres humanos, infelizmente somos assim, somos vaidosos e muitas vezes nos deixamos levar por esse sentimento, queremos levar tudo e compartilhar esse sentimento com a entidade, porque a entidade pediu. Converse com ela e você vai ver que as respostas vão te surpreender. Até mais.